TikTok Shop, eu tô impressionado. A gente já tá vendendo ali 1 milhão por mês. A forma mais rápida de você chegar lá é... Em 2014, aconteceram duas coisas que mudaram o rumo da minha história. Eu descobri que eu ia ser pai e, na sequência, eu fui mandado embora. Minha vida virou de ponta cabeça. Eu não sabia o que fazer. O lema do Made in Brasil é pessoas comuns com resultados incomuns. Em 2020, o que aconteceu? Pandemia. Cara, a gente desesperou. Quando realmente fechou tudo, eu tava em 150, eu caí, pra 15 mil por mês. Só que eu tinha aluguel, tinha funcionário, entrou no fundo do poço e ainda cavou mais um pouco. Caraca, velho, como que a gente vai fazer? Só que Deus tava falando, a arma de vocês é essa empresa aqui. Tá quase falida, mas ela é uma empresa, ela existe e eu senti que era pra isso. Quando a gente faz a nossa parte, Deus coloca o chão de baixo e fala, vai, é isso que a gente precisa fazer. Use as armas que você tem. Construir marca demora. Não é rápido. A gente não tem plano B, plano C, não tem. O único plano que a gente tem é fazer as Soldiers dar certo. Mas vender suplemento na Shopee, você tá maluco, cara. Quem que vai comprar? Não tem como. Bom, enfim, vendemos 5 milhões por mês hoje em dia na Shopee. Na maluquice, deixa eu ser maluco. O cliente do Mercado Livre, ele não é seu cliente. Ele é cliente da plataforma. Você tem que estar lá e você tem que estar bem posicionado. No começo desse ano, a gente lançou a Next 10, que é a marca de suplementação com o Neymar. A gente criou um negócio juntos. Hoje, com a tua cabeça, com a tua experiência, o que você entende que é fundamental para uma marca que quer escalar no digital? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E tô super animado pro episódio de hoje. Faz tempo que eu tô tentando, faz mais de ano que eu tô tentando marcar esse episódio. E o convidado de hoje é Forbes Under 30. É conhecido como Rei da Creatina. Fundador de algumas marcas, ele estava me contando agora nos bastidores, mas dentre elas, uma das maiores marcas de suplemento do Brasil, conhecida como Soldier Nutrition. Soldier ou Soldiers? Soldiers. Soldiers Nutrition. E tenho certeza que vai ser um bate-papo com muito insight para você, dono de marca, que quer crescer, que quer escalar a sua marca, principalmente no digital, porque a gente está falando de uma DNVB. Então, fica com a gente que o episódio de hoje vai ser show. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vídeo de podcast, Carol Viudes. Fala galera, tudo bem com vocês? Já sabem, né? Papel e caneta na mão. Já compartilha muito esse episódio com outros empreendedores e a gente vai trazer os ensinamentos, a história e toda a bagagem, voltando um pouco, né, na retrospectiva de como foi chegar nos seus primeiros 100 mil, primeiro 1 milhão, e aí a gente vai escalar muito, que a meta para esse ano é a meta dos 300 milhões no ano de fechamento da marca, e a gente vai aproveitar toda a experiência aqui do empreendedor que é jovem, mas realmente faz um trabalho brilhante para contribuir com vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, toda terça um novo episódio para você. E para ter esse bate-papo com a gente aqui hoje, me ajudem a receber no Made in Brasil, Yuri Abreu. Aê, bem-vindo. Muito obrigado. Demorou, Eita. mas saiu. Não, acho que a gente teve que se mudar de cidade para dar certo, né? Demorou, mas saiu. Mas é sinal que quando demora para dar certo e depois dá, é porque a gente tava assim, maturando para quando chegar aqui e você falou 1 ano atrás, o tanto de história que surgiu de 1 ano para agora, o podcast vai ficar muito mais legal do que o que ficaria 1 ano atrás, tá? Com certeza. Não, a galera vai ficar até melhor, o pessoal vai gostar. Tá, então a gente nem precisa confirmar que a veia dele é a comercial, né? Tem que ser, né? Tem que ser, senão... É o sangue empreendedor, tem que ser já do tá comércio, instalado, né? já tá instalado. Primeiro a gente vende, depois a gente vê o resto. É isso aí. Sempre assim. Então, Yuri, pra gente começar e pro pessoal te conhecer, conta pra gente um pouco da tua história, né? Como que foi essa decisão de começar a empreender e um pouco do que rolou aí. Eu sei que são já quase 11 anos, né? 11 anos. 11 anos de estrada, anos. até você chegar nesse patamar da Soldier hoje, né? Num ano aí que você vai bater 300 milhões de faturamento. Bom, então para contextualizar, eu sou da Zona Leste de São Paulo, então um salve para o pessoal da ZL, né? Não nasci em Alphaville, gente, gostaria, mas não nasci. Eu me identifiquei, eu não sou ZL, mas eu sou Osasco, e ele fica então, me zoando. Osasco é tipo a Zona Leste da região, entendeu? Agora para se enturmar, você tá falando. Porque geralmente ela se apresenta, fala, de onde né? você é? Ela de São Paulo. Eu falo, São Paulo não. Osasco. É Olha o diferente. preconceito pessoal de Osasco, viu? Mas Osasco é tipo a Zona Leste
leste da região aqui, né? Exato, Então, eu exato. sou da Zona Leste, tenho 32 anos, sou casado, tenho um filho e eu vou contar como Olha. que ele apareceu no meio dessa história. E hoje a gente só tem esse negócio da forma que é, por conta dele, inclusive, né? E aí vocês vão entender o porquê. Legal. E temos 3 cachorros, que é a creatina, glutamina e o whey. Então tem um monte de coisa aí no meio. Mas basicamente, cara, minha vida profissional, né, sendo mais específico, eu segui aquela trajetória igual os pais planejam pra todo mundo, sabe? Então eu fui lá, eu vim da Universo de Tecnologia, então eu fiz um curso técnico na ETEC na época. Aí daí eu fui fazer faculdade de Sistema de Informação, daí eu fui fazer estágio, trabalhei ali em algumas empresas grandes até, aprendi bastante, né? Então eu segui todo o script ali que minha mãe meio que tinha desenhado com muito esforço, mas para eu seguir aquele script, né? Mas em 2014 aconteceram 2 coisas que mudaram o rumo da minha história. Corta aí, porque assim, eu sempre fui muito vendedor, sempre tive esse apelo muito comercial, né? Até então isso aí não servia pra muita coisa, assim, Mas já era né? nato também? Hum? Já era nato, já era Já era seu. nato, já era Legal. nato. Eu lembro que na época, pô, eu era aquela criança que ia pra escola com uma figurinha, voltava com uma corrente de ouro. Já aconteceu isso. Daí minha mãe chegava em casa, Yuri, que é isso, essa corrente? Ah, mãe, eu troquei. Ela falou, mas como assim? Trocou por quê? Ah, o cara queria a figurinha X e as Y, a Z. Eu perguntei se ele queria trocar, ele quis. Não, a gente vai lá, vai devolver. Eu falei, não vai, porque ele fez porque ele quis. Foi negócio. E não sei o quê, enfim, né? Eu sempre tive esse apelo comercial. Mas em 2014, aconteceram 2 coisas. A primeira, eu descobri que eu ia ser pai no final de 2014, ali em outubro, novembro, mais ou menos. Eu descobri que eu ia ser pai. E na sequência eu fui mandado embora do trabalho que eu tava. Eita. Então, assim, minha vida virou de ponta cabeça. E você tinha quantos anos? Eu 21, tinha 21. 21. Em 2014 eu tinha 21 anos, né? Então você pensa, um filho com 21 anos. Hoje é uma maravilha, uma bênção, ele é o amor da minha vida, mas na época eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, pra onde que eu vou? O que que eu faço? E fiquei muito desesperado. E o fato, eu morava com os meus pais, eu não era casado, foi, cara, sem querer, querendo, né? Literalmente. E aí eu fui mandado embora, então tava desempregado, então teve mais todo esse peso, não tinha dinheiro guardado, não tinha estrutura, não tinha nada. E aí um belo dia, eu sempre gostei de praticar atividade física, né? Comecei a academia ali com 13 anos, Caramba. briguei pra minha mãe pra eu ir pra academia, até ela deixar eu ir. Sempre gostei. E um belo dia, no meio desse caos todo, eu ganhei uma consulta com um nutricionista, né? Não tinha grana pra pagar, mas eu ganhei. Fiquei todo feliz, fui lá nesse cara e esse cara, como todo bom nutricionista, me passou uma lista de suplementos pra tomar. Você tomar isso. E eu fui sincero com ele. Eu falei, cara, eu tô num momento da minha vida meio ruim, eu descobri que eu vou ser pai, não sei o quê, eu tô desempregado. Eu ganhei essa consulta aqui, inclusive. Então eu não tenho grana pra comprar os suplementos, cara. Eu treino, eu como, mas eu não tenho grana. Ele falou, faz o seguinte, tem um lugar que vende a granel os suplementos e tudo. Vai lá que o preço é mais em conta. Às vezes você compra só o que você vai tomar aquele mês, 100 gramas, 200 gramas e tal. Aí eu falei, beleza, me manda esse contato aí, né? Talvez caiba no meu bolso, né? Na verdade nem tinha bolso, mas vamos olhar. E aí, nessa época, eu tinha uma motinha 125, era meu único ativo, assim, né? E aí eu fui lá nesse lugar, cheguei lá, o cara me passou a listinha minha listinha do supermercado ali, isso. Aí quando eu olhei o preço das coisas, exemplo, eu pagava R$100 numa creatina e em 2014, para quem acompanha esse mercado de suplementação, tinha pouquíssimas marcas em 2014, né? Tinha 2 ou 3 grandes marcas e o consumidor tinha a sensação de que se era nacional era ruim, se era importado, né? Era bom, exatamente. E digamos que eu pagava ali R$100, cheguei lá pra comprar minha creatina, o cara me passou R$50 a mesma quantidade. Aí eu falei, ué, de 2 uma, ou é a mina de ouro, isso daqui, ou não presta. Falei, beleza. Mas R$50 cabia no meu bolso, né? Então peguei ali alguns produtos, levei pra casa e comecei a tomar. E eu já tomava suplementação, já consumia, mas entre aquelas, às vezes tinha dinheiro pra comprar, às vezes não tinha, enfim, né? Eu comecei a tomar aqueles ali e eu vi que era bom, dava resultado. E eu falei, nossa, cara, esse negócio aqui funciona, maravilha, descobri uma fonte.
até então pra mim. Só que aí, na sequência, o que eu fiz? Com a minha cabeça lá de trás de comerciante, cheguei na academia, falou, pô, e aí, irmão, tudo bem e tal? Cara, tá precisando de uma creatina aí? Aí o cara falou, pô, a minha tá acabando. Aí eu falei assim, então, cara, eu tô com uma aqui, R$80. Aí o cara falou, pô, 80? Mas pô, eu tô pagando 100 lá. Eu falei, 80. Mas qual creatina que é essa? Eu falei, não, pô, você confia em mim? Aí o cara, não, pô, em você eu confio. Eu falei, não, eu tenho um contato, uma fonte boa, não sei o quê. Se você quiser, faz o seguinte, me traz o dinheiro que eu te trago no dia seguinte. Na época não tinha Pix, né? Então, assim, eu comecei com um capital absolutamente zero. Eu pegava o dinheiro da pessoa um dia à noite, que eu treinava à noite. Eu ia lá no dia seguinte de manhã, comprava o produto e entregava pro cara. Então, capital absolutamente zero. E eu comecei a fazer isso na academia, com alguns amigos, pessoal que tava ali no entorno. Eu comecei a ver que tinha demanda. Tinha mais iuris que queriam comprar uma suplementação de qualidade, mas não tinha grana para pagar o que a galera pedia por aí. Mas o cara queria, só que não tinha opção. E eu falei, gente, tem mais gente igual a eu. E eu comecei a vender aqui, vender ali, vender. E eu falei, esse negócio funciona, tem demanda, o produto é bom, o preço é bom. Meio que eu validei o modelo de negócio, né? Mal sabia que tava fazendo um MVP ali, eu não sabia nem o que era MVP. Mas eu tava fazendo ali. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu vou colocar isso para vender online. De 2015 para 2016. Eu vou colocar para vender online. Com a minha cabeça de tecnologia lá de trás. Tá. E aí eu comecei a colocar para vender. Na época, o único grande canal que tinha era o Mercado Livre. E as pessoas riam de vender suplementos no Mercado Livre. Porque falavam, quem vai comprar suplementos pela internet? Vocês estão malucos, não sei o quê. Eu falei, deixa eu maluco aqui. Coloquei os produtos para vender na época, só tinha o Mercado Livre. Mas eu já tinha um conhecimento de cadastrar, de sistema, enfim, né? Coloquei ali. Aí chegou uma dificuldade, e esse ponto é muito interessante, porque quando eu comecei a criar os anúncios, eu precisava de uma marca. Aí eu falei, caraca, velho, eu não posso pôr uma creatina aqui com uma embalagem transparente. Creatina 500 gramas. Eu falei, preciso ter um nome pra esse negócio aqui. E aí, porque eu já tinha identificado desde lá de trás de que a pessoa precisava comprar de uma marca, eu precisava criar esse vínculo. Não era só vender a creatina, eu precisava que a pessoa entendesse que aquilo era de uma marca. E eu falei, eu preciso criar uma marca, pra eu pelo menos colocar na embalagem, eu preciso pôr o nome disso daqui. E aí me veio o nome Soldiers Nutrition, não sei da onde, eu costumo falar que foi de Deus, 100%, porque não tem uma raiz, eu não fui do exército, eu não tem nada assim como as pessoas acham, não é meu sobrenome, tem gente que acha que é também, não é, foi assim, Deus pegou e mandou, falou, pega aí filhão, né? E foi isso. Ótimo nome, né? Ótimo nome, é um nome internacional, enfim, deu tudo certo. Mas é esse nome desde o início. E aí com esse nome eu coloquei nas embalagens ali no Mercado Livre, né? E logo, cara, eu já tinha validado esse modelo. Eu comecei ali a fazer as primeiras vendas e ver que esse modelo que eu tinha testado no offline, ele também funcionava muito bem no online. E eu comecei a identificar ali muitas oportunidades e fomos crescendo bastante dentro desse universo online, né? E aí tem várias histórias nesse meio, mas uma história que eu gosto muito de contar é que quando eu comecei a fazer vendas todos os dias, ali 4, 5 vendas por dia, pô, eu tava animadão, né? Pensa quem tava com renda zero. Vendia assim, ganhei R$50, ganhei R$100. Eu já tava feliz da vida, né? Mas na minha cabeça tudo era custo. Eu falava assim, pô, mas eu tenho uma caixa de papelão, eu tenho que enviar, eu tenho que ir no correio, eu tenho etiqueta, eu tenho que imprimir, eu colocava tudo como custo, né? E eu treinava numa academia que tinha um restaurante em frente, na Zona Leste, inclusive. E esse restaurante, eu treinava todo dia lá, e esse restaurante era um restaurante grande, tem até hoje, inclusive, eles jogavam muita caixa de papelão no lixo, caixa de linguiça, de salsicha, de presunto, de não sei o quê. Você pegava as caixas. Eu pegava as caixas de papelão do lixo, pegava tudo do lixo. Lixo assim, né? Era comida, era limpo, mas eles tiravam as coisas, e eu já sabia meio que o horário que chegava as paradas. Então, eles jogavam ali colocava na frente, né, do restaurante para o pessoal pegar. Eu tinha a motinha, ia lá, abria todas as caixas, colocava assim, empilhava, né? Amarrava na motinha, puf, e levava. O que eu tava pensando? Eu não tenho essas vendas ainda. Talvez eu tenha só 2 ou 3 para enviar, mas amanhã eu vou ter. Uma caixa de papelão custa R$2, R$3, R$4. Se eu fizer 10 vendas, é 20, 30, R$40. Vou economizar nesse custo, né? Então, eu já tinha essa cabeça desde lá de trás. E aí as coisas foram acontecendo e foi dando certo. A gente criou o site próprio e começamos também a vender em mais de um canal, né? Que era só
o Mercado Livre, então começamos a vender no site já logo na sequência. Deixa eu só fazer uma pergunta para você poder continuar. A gente, como eu comentei aqui antes da gente ligar as câmeras, a gente gosta de trazer para o pessoal que está começando, poxa, como que foi chegar em 100 mil de faturamento? Eu não tinha chegado em 100 mil ainda. Não tinha? Não, ainda não. Tá, ainda e não. isso 2016, ainda não tinha chego, né? Tá. Quando eu cheguei mais ou menos nesse número, foi em 2017. Com a ajuda do site. Com a ajuda do site também, e com o negócio crescendo e tendo mais produto, enfim, profissionalizando, né, cada vez mais. Por alguns motivos também, porque nesse meio entre 16 e 17, eu já como negócio, eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar no mercado tradicional com tecnologia. E aí eu deixei minha irmã com suplementos ali, fui pro mercado tradicional, a gente fez um combinado, então eu trabalhava que nem um louco. Mas o que eu pensei? Se eu não tirar dinheiro da empresa, eu reinvisto na empresa e o negócio cresce mais rápido. Então, com o dinheiro que eu ganhava ali na empresa que eu trabalhava, eu vivia de boa, porque eu tinha um salário até ok, e o dinheiro da empresa eu não tirava pra nada, então era só comprar mais produto, fazer o negócio girar, até o ponto que a gente chegou aí em 2017, onde realmente, pela primeira vez, eu olhei e eu falei assim, cara, estamos ganhando algum dinheiro. Tá dando certo essa parada aqui. E foi, inclusive, quando eu decidi sair ali do CLT de volta e focar 100%, né, na empresa, porque já tava dando certo, já tava acontecendo. E tem uma história muito interessante que nesse ano de 2017, com as coisas dando certo, a gente feliz ali e tudo, eu e a minha irmã, que nós na época trabalhávamos juntos, a gente chegou e falou assim, tá dando certo, estamos vendendo e tal. Vamos fazer alguma coisa pra honrar nossa mãe, pra que ela vai ficar muito feliz. Sei lá, né? A gente tem essas coisas, né? Vamos fazer alguma coisa, porque a gente tem gratidão muito pelos nossos pais, né? E mãe tem um valor especial, né? E aí a gente falou, então vamos pensar. E a gente pensou ali, falou, vamos levar a mãe pros Estados Unidos, pra Las Vegas, Califórnia e tal. E aí, um parênteses, que minha mãe veio de uma origem de passar fome, de tirar areia do rio, coisa que a gente nunca passou, graças a Deus. Mas minha mãe, 10 irmãos, sabe aquela história tradicional brasileira? Era da minha mãe, né? Família que veio do Nordeste, enfim. E a gente falou, vamos levar ela pros Estados Unidos e vai ser muito legal, tal. E a gente foi, tirou visto pra ela, tal, e fomos pros Estados Unidos no final de 2017, quando a empresa tava ali no pico. Só que, pra ir pros Estados Unidos, eu cometi um erro que isso só acontece na Nova Zelândia, tá? Então você que tá assistindo, isso não acontece, com vocês também nunca aconteceu, é só lá longe que acontece. Eu peguei o dinheiro do caixa da empresa. Eu peguei o dinheiro do caixa da empresa, né? É só na Nova Zelândia que acontece isso. Eu peguei o dinheiro do caixa e comprei a viagem. Olha que legal. Nossa. E troquei em dólar. Era R$3 na época, pelo menos, o dólar, né? Então, se eu tivesse guardado uns dólares, tinha dobrado já, né? E assim, pegou... E não foi do caixa livre. Foi do caixa. Não. Né? Nem sabia que era caixa livre. Eu peguei do que tinha no saldo lá, no banco. No banco, entendeu? Foi do lucro, né? Eu lembro, inclusive, que a gente vendia muito pelo Mercado Livre já, e aí usava o Mercado Pago, né, automaticamente ali. Eu lembro que quando eu comprei os dólares, eu transferi do Mercado Pago da empresa pra casa de câmbio. Olha que maluquice, cara. Olha que maluquice. Mas enfim, fizemos essa viagem, foi ótimo, foi lindo, maravilhoso. Foi eu, minha mãe e minha irmã, a gente curtiu muito, ficou 2 semanas lá. Foi o máximo essa viagem. Porém, né, calma que eu vou chegar na parte ruim. Mas eu vou chegar tem a parte boa disso também, por incrível que pareça. A gente voltou no final de 17, começo de 2018... Minha mãe descobriu que estava com câncer pela 3ª vez. Né? A gente tinha acabado de voltar de viagem. Ela, inclusive, passou mal na viagem algumas vezes, mas, toma um remédio aí, não sei o quê, vambora, né? Em começo de 18, assim, foi muito ruim pra gente, pra nossa família, porque ela descobriu que estava com câncer. Era a 3ª vez, já tinha passado por cirurgia, quimioterapia, né? Tudo aquilo, e aí voltou. Todo o pesadelo, sabe? E aí pra gente foi muito ruim. E minha mãe, ela viveu até 2022, ela faleceu em 2022. E eu costumo dizer que eu poderia ter todo o dinheiro do mundo entre 2018 e 2022, que eu não conseguiria fazer aquela viagem que eu fiz com ela lá em 2017, né? Então, eu falo que se eu pudesse trocar hoje o caixa atual, o saldo atual que tem em todas as nossas empresas para poder fazer essa viagem com a minha mãe de novo, e mesmo que eu me ferrasse depois, eu faria. Sabe?
Então, a gente acha que às vezes de algo ruim não tem como sair nada de bom, né? Eu não tô falando pra vocês fazerem isso, quem tá assistindo principalmente. Mas que bom que você fez, né? Que bom que eu fiz. Que bom que eu fiz, né? Eu poderia ter afundado o negócio, pra mim teria valido a pena, sabe? Então, às vezes a gente olha só o lado business, só o lado profissional, né? Mas dentro das nossas escolhas ali, até mesmo dentro das erradas, né? Às vezes Deus tem fala, não, filho, erra aqui, porque você vai precisar disso daqui lá na frente, né? E foi uma das coisas que mais me confortou. Não tem conforto, né? Quando, enfim, nossos pais morrem. Mas uma coisa que mais me confortou foi de ter feito essa viagem com a minha mãe, porque até o último dia de vida ela falava dessa bendita, dessa viagem. Porque eu dirigi na Rota 66 e eu fui lá, eu fui na Outlet, ela era toda orgulhosa dessa viagem, dois né? filhos ainda, né? Muito porque marcante. assim, tipo, hoje pra gente, ir pros Estados Unidos, pra muita gente, é simples, é fácil. Cara. Pô, mas pra quem veio do nada, pra minha mãe que passou fome, pra gente que também saiu do absoluto nada, era uma vitória, irmão. Era assim, tipo, o evento, entendeu? Evento super, hiper, mega blaster. Animal. Né? Mas aí, seguindo contando a trajetória da empresa, vocês imaginam que, pensando no caixa, sangrou, né? Essa quando conta voltou. chegou. Essa conta chegou. Não foi de imediato, e é esse um dos maiores erros dos empreendedores, porque o cara faz isso, e aí, na sequência, não acontece nada. Ele fala, sabia que ia vender mais e ia voltar o dinheiro e tá de boa. Tá de boa. Quando eu precisar, eu vou aqui, ó, pego mais um pouquinho, né? No início não aconteceu nada. Eu falei, top. Beleza. Só que aí, aos poucos, esse dinheiro foi fazendo falta. E aí precisava do dinheiro pra comprar matéria-prima, e não tinha, e apertava, e não sei o quê. Eu já não tinha mais o meu CLT, então eu precisava tirar um dinheiro pra viver, pelo menos. E aí eu comecei a mamar ali da empresa, onde não dava. E aí, ao longo dos meses, né, de 2018, o negócio começou a dar uma encrespada. Eu comecei a namorar com a minha esposa em 2017, logo depois que eu voltei dessa viagem, né? Mas eu guardo ela aí que ela vai entrar lá na frente de novo. E aí, 2018 começou a ficar ruim. 2019 começou a piorar a situação. Eu não consegui reverter. Esse que é o problema, né? Às vezes quando você faz esse rombo ali, você não consegue reverter, a não ser se você enfiar dinheiro de volta. Mas eu não tinha dinheiro para enfiar de volta e aquela era a minha vida, era meu sustento. Né? Então, a gente passou por maus bocados ali. Em 2019 o negócio começou a encrespar cada vez mais. E aí, em 2020, o que aconteceu? Pandemia. Então, pensa que o copo já tava com a água aqui, ó. Veio e jogou a última gota. Cara, a gente desesperou. Porque as academias fecharam. Eu não fui impedido de vender, porque a gente vende online. Mas a academia fechou. Ninguém treinava. E quem que vai comprar suplementação sem treinar? Praticamente ninguém. E essa época você tava faturando mais ou menos quanto? Então, pensa que eu tava ali em 2017, faturando uns 100 mil por mês. 2018 ainda tava ali uns 100 mil, mas faltando aquele dinheiro, então não conseguia pedalar. 2019 a gente começou a cair aos poucos. Caraca. E em 2020, quando deu o lockdown ali, quando realmente fechou tudo, cara, a gente tava fazendo tipo 5 vendas por dia. 5 vendas de eu nem sei, tipo, 5 vendas de 100 reais. Então, tipo, eu vendia 500 reais por dia, no mês era 15 mil reais. Entendeu? Então, tipo, eu caí o faturamento, sei lá, tava em 150, numa época boa ali, eu caí, tipo, pra 15 mil por mês. Só que eu tinha aluguel, tinha funcionário, contador, enfim, tudo que vocês sabem que uma empresa precisa, né? E isso a gente tá falando de 2019, já tinha passado 5 anos na jornada, empreendendo, vendendo, construindo, e você ainda não tinha rompido a fase ali o faturamento de 100 mil no mês. E é interessante também eu como tinha você rompido, mas eu voltei, né? Pra recuperar, né? Porque essa é uma fase onde muitos desistem, então eu vou chegar exatamente aí nesse ponto, né? Boa, bora. E aí, inclusive, também falar um pouco da minha esposa, né? E aí o poder das mulheres, né? Porque isso foi muito importante, a Fabi. Fabi. Em 2020, a gente tava realmente assim, muito ruim, nome sujo, porque aí o negócio vai puxando o outro, né? E o negócio foi degringolando cada vez mais. E a gente olhou um pro outro ali e a gente falou, vamos pros Estados Unidos, vamos deixar esse negócio aqui pra trás, viver o American Dream, né? Olha as ideias. Pra alguns dar certo, né?
mas enfim, a gente falou, não, vamos pros Estados Unidos. Tinha um casal de amigo nosso que já tava lá e tá até hoje, inclusive, né? Vamos morar com eles, conversei, não, tem um quarto aqui, pumba, eu já tenho um carro, eu vou te colocar pra instalar janela de pedreiro junto comigo e minha esposa ia fazer faxina com a esposa dele. Ele falou, lindo, vamos ganhar o quê? $120 por dia. Falei, show, é isso, vambora, né? E eu já tinha visto que eu tinha feito essa viagem com a minha mãe ali, e minha esposa foi tirar o visto, e aí o que a gente fez? A gente casou no cartório pra tirar o visto, que a gente pensou, bom, se a gente casar e for, de repente, se a gente arrumar algum emprego, algum visto, alguma coisa lá, um passa pro outro, né? Pelo menos. Então, ok. Eu vinha do mercado de TI, então, pô, talvez ia arrumar alguma coisa ali, né? A gente foi tirar o visto, negado o visto dela. Cartinha rosa, a gente ficou desesperado, ela chorou, enfim, foi muito ruim. E logo, a gente falou, não, vamos tentar de novo, tal. Logo que começou a pandemia, fechou o consulado. Fechou, não tinha mais como. E aí a gente ficou assim, a gente fala que entrou no fundo do poço e ainda cavou mais um pouco, porque aí além de toda a dificuldade da empresa, estávamos casados, sem ter onde morar, porque a gente ia morar lá fora, não tinha onde morar, não tinha dinheiro, não tinha nada, assim, a gente tava muito ruim. E a gente naquela ali, e aí minha mãe sempre foi empreendedora, né, era esteticista, tal, ali, da correria mesmo. Construiu a gente através de sobrancelha, depilação e essas coisas, sabe? Muito guerreira. E a gente quando deu tudo muito ruim, a gente teve que procurar um imóvel para colocar a empresa, porque a gente já não tinha onde colocar. E só que eu tava com o nome sujo, não conseguia nem alugar alguma coisa. E aí falei, caraca, velho, como que a gente vai fazer? E aí fui perguntando pro amigo do amigo do amigo se tinha alguém que conhecia alguém para alugar no Fio do Bigode, uma salinha, qualquer coisa que fosse. Arrumei um lugar terrível, velho. Não tinha nem forro no teto, era muito ruim mesmo. Mas a gente foi pra lá. E aí, porque não tinha onde colocar, tipo, o aluguel era no Fio do Bigode, R$700. E minha mãe um dia ela foi nesse lugar. Quando ela voltou muito brava. E a gente tinha uma funcionária, uma menina. E ela voltou, você não vai deixar aquela menina lá sozinha? Porque o que começou a acontecer? O negócio começou a ir mal e não sei o quê. Cara, a gente sente como um empreendedor também, a gente sente o golpe. Cara, eu não queria mais ir pra empresa. Eu já tava, tipo, desanimado, desmotivado. Minha mãe tava doente, eu comecei a acompanhar ela nas consultas, nas rotinas ali. E eu fui parando de olhar pra empresa, sabe? E, tipo, pô, podia acordar cedo e falar, cara, não tinha ânimo, sabe, pra acordar cedo. Não tinha energia. E aí minha mãe veio e falou um monte. Vocês não vão deixar aquela menina sozinha, não sei o quê. E nessa época, como a gente não tinha onde morar, a minha esposa veio morar junto comigo no meu quarto, né? Na casa dos meus pais. Então a gente já tava junto ali. E aí minha mãe olhou pra ela e falou, ei, você também não tá fazendo nada aí? Vamos ajudar e não sei o que, lá, vamos trabalhar. Porque tava os dois na mesma situação. E aí a gente ficou com aquilo e a gente, cara, conversou, a gente ficou ali. A gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, cara. Não, assim, a gente não tem plano B, plano C, não tem. O único plano que a gente tem é fazer a Soldiers dar certo. Não tem outra alternativa. E aí a gente acredita muito em Deus e a gente acredita que nós somos firmados em três pilares fundamentais, né? Que é corpo, mente e espírito. E acho que todo mundo concorda com isso. E aí, nessa época, a gente já treinava, a gente já fazia academia, a gente cuidava do corpo, né? A gente já estava ali cuidando da nossa mentalidade, entendeu que isso era importante. Então, na época da pandemia, consumindo tudo que era live, que era conteúdo grátis, tudo que tinha, assim. E a gente viu que o espiritual a gente estava negligenciando. A gente falou, cara, a gente precisa fazer esse negócio, precisa acertar esse ponteiro aqui, né? E eu costumo dizer que foi a mesma coisa que essa televisão aqui estivesse fora da tomada e ligou. Cara, quando a gente conectou realmente a nossa parte espiritual, a gente entendeu que isso era importante, cara, o negócio começou a voltar a dar certo. Assim, é impressionante. Eu não tenho explicação, não tem justificativa, porque nós já estávamos fazendo tudo que dava, a gente já estava ali ralando, mas não saía do zero, sabe? E quando a gente entendeu que a gente precisava fazer isso, né? Que a gente tinha alguém superior, que a gente tinha, cara, que entender que nem tudo era do nosso jeito, nem tudo era na nossa força. E a gente começar a fazer a nossa parte, mas acreditar que quando a gente faz a nossa parte, Deus coloca o chão de baixo e fala, vai. A gente entendeu isso, a gente falou, cara, é isso que a gente precisa fazer. Eu lembro que no meio desse caos aí, a gente foi numa pregação lá um dia e falava da história de Davi e Golias, que é uma história muito famosa. E aí falava assim, que Davi, quando ele foi lutar com Golias,
Davi, ele não era guerreiro, ele cuidava de ovelha. E ele foi lutar com Golias, desafiou Golias, e o rei da época, que era Saul, chegou e falou assim: você vai lutar com Golias? Pô, você tá maluco e tal? Coloca essa armadura aqui de guerreiro, pega essa espada e tal. E Davi colocou aquilo. E aí Davi, ele não conseguia nem se mexer. E ele falou assim: cara, eu não sei usar. Eu não sei usar armadura, eu não sou guerreiro, eu não sei usar a espada. Eu não tenho essa habilidade aqui. O que Davi tinha habilidade? Qual que era a ferramenta de Davi? A funda, o estilingue. Mas qual que é a probabilidade de você derrubar um gigante com um estilingue? E a mensagem era: use as armas que você tem. Não tenta usar a arma do outro. Às vezes a gente menospreza a nossa arma, achando que ela é fraca, que é um estilingue ali igual o de Davi, e que não vai ser o suficiente para derrotar o gigante. Só que aí Deus estava falando: o que vocês têm, o estilingue, a arma de vocês é essa empresa aqui. Tá quase falida, mas ela é uma empresa, ela existe, e eu senti que era pra isso. E a gente tomou posse disso de uma forma, assim, absurda. E, cara, a gente começou a trabalhar, assim, que nem uns malucos. Só que ao mesmo tempo que a gente trabalhava, a gente fazia oração, a gente acordava de madrugada, a gente fazia jejum. A gente começou a entender que, assim, vamos fazer tudo que dá em todas as áreas, né? E, infelizmente, às vezes, Deus deixa a gente chegar nesse ponto pra entender que não é na nossa força, né? Mas a gente precisa disso. E nesse, cara, em 2020, dessas 5 vendas, eu lembro que começou a fazer 10, aí 20, aí eu fui entregar de motoboy, mesmo depois de tudo isso, de a empresa já ter crescido e depois já ter voltado, a gente começou a fazer vendas ali, na época, 2020, criou-se o mercado Envios Flex, né, que hoje em dia é muito famoso. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma moto. Eu falei: eu vou entregar esse negócio. É R$15 por encomenda? Pô, 10 encomendas, cara, eu vou ganhar uma grana aqui, é R$150. E aí, a gente começou a economizar tudo que dava. Eu comecei a entregar. Minha esposa fazia faxina, ajudava a embalar, ia, organizava, fazia tudo. A gente fazia tudo, absolutamente tudo. E o negócio começou a dar certo, e a gente começou a vender. E aí eu lembro que um dia tinha 20 vendas, chegou no dia tinha 100 vendas, e aí chegou um dia que de 100 a gente pulou pra 500 vendas, assim, tipo, sem explicação. Não tinha explicação, né? Porque a gente tava fazendo a mesma coisa que a gente tava fazendo antes. Operacionalmente, talvez até pensando em parte estratégica, pra gente trazer, né, esse insight. Então, basicamente, você continuou anunciando, vendendo ali pelo Mercado Livre. Você falou que já tinha um site, mas eu imagino que quase toda a venda deveria vir do Mercado Livre. 80%. Então, basicamente, você só foi fazendo a gestão do marketplace, cuidando de anúncio, cuidando de ads, de full e tal, e o Flex. E você foi escalando dentro da plataforma. Sim. E você falou 500 vendas no dia, já devia estar perto de 1 milhão de... Não, porque o nosso ticket é baixo, né? Não chegava nisso ainda. Tá. Mas já tava sendo bem legal. Inclusive, nessa época que começou a dar esse boom, eu fui uma das primeiras pessoas a usar o full do Mercado Livre. Então, eu fui numa palestra inicial que teve, eles selecionaram, acho que 20 ou 30 vendedores para explicar o que era o full, porque já existia na Argentina. E eles, o full é isso aqui. Eu lembro que o pessoal ainda reclamava, gente. Olha que maluquice. O pessoal, como assim eu vou deixar meu estoque com os outros e não sei o quê, né? Mas teve essa conversa e na época eu falei: cara, isso aqui é legal, tal, vamos apostar nisso, vou mandar um pouco lá. E eles apostavam muito, né? Incentivavam muito a gente. Eu falei: vamos mandar um pouco e vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, virou o que virou, a gente sabe que deu muito certo. E ali em 2020, depois que começou as coisas darem certo, também foi quando a Shopee chegou no Brasil, em 2020. Legal. A gente também foi um dos primeiros a começar a vender ali na Shopee. Inclusive, já riram muito de mim. Mas vender suplemento na Shopee, você tá maluco, cara. Quem que vai comprar? Não tem como. Bom, enfim, vendemos 5 milhões por mês hoje em dia na Shopee, né? Na maluquice, enfim, deixa eu ser maluco vendendo lá, entendeu? Então, aí adicionamos um canal novo ali também. Então, aí as vendas começaram a crescer ainda mais ali. A gente saiu desse lugar ruim, já fomos para um lugar melhor. Enfim, o negócio começou a acontecer. Até chegar no ponto de 2022, começo de 2022, que a gente bateu o primeiro 1 milhão ali em vendas, né? E aí a gente já tinha, umas 10 pessoas no time, a gente já tinha uma estrutura um pouco melhor. Isso foi começo de 2022, cara. Olha que maluquice. Caramba, hein?
Legal, legal. Nossa, e de lá pra cá escalou muito então rápido. aí, vamos daí. chegar nessa... E é da hora, vamos deixar ele contar, mas é legal, cara, a gente enxergar isso, porque desde que eu comecei a pesquisar produto para vender ali no Mercado Livre, e eu vi aquelas creatina dentro do saco pouch, assim, e eu falei, caramba, velho, olha o tanto de venda que tem nesses anúncios Você sabia que a aqui. gente foi o primeiro a vender em sachê, pouch? Não sabia. Não existia. sabia. Mas sabe por que a gente vendia em sachê? Custo. Porque eu não conseguia embalar um pote. Simplesmente isso. Eu não tinha maquinário. Entendi. Eu não tinha maquinário. Primeiro que eu não tinha espaço, porque pote ocupa muito espaço. Eu não tinha uma seladora de indução pra colocar ali aquele selo que vai em cima do pote. Eu não tinha. Eu não tinha como lacrar, como colocar aquele sleeve em volta. Eu não tinha como vender. Aí eu falei, bom, se eu não tenho como vender isso, eu preciso arrumar uma outra forma. Eu tinha uma seladora simples, de bancada mesmo, selava plástico. E aí, pra trabalhar com sachê, funcionava. E aí, eu fui atrás dos fornecedores de café, essas coisas que era o que tinha na época, e comecei a comprar. Entendeu? Olha, então, sacada. a gente costuma falar que essa moda de sachê hoje em dia foi a gente que lançou lá atrás, né? Porque ninguém trabalhava com suplemento em sachê. E o sachê, além disso, é mais fácil para enviar, a chance de quebrar é muito menor. Enfim, tem vários outros benefícios. E a gente entendeu que barateava o produto também, porque suplemento você não quer a embalagem, você quer o que tá dentro. Não interessa a embalagem. Se a gente puder baratear R$5 no custo final para a pessoa que tá lá na ponta, pô, vamos baratear, tendo a mesma margem, vamos baratear, entendeu? Total. Então a gente teve essa sacada e hoje em dia até continua, a maioria dos nossos produtos seguem no sachê. Só pra... Aí você falou de sachê, eu lembrei disso daí. Não, e assim, o que eu ia falar é que quando eu comecei ali a vender, né, de 2022 para 2023 ali no Mercado Livre, eu vi os sachês, eu comecei, enfim, me chamou muito a atenção e eu falei, caramba, que marca que é essa? E eu vi a Soldiers. E ali parecia assim que eu tive a impressão que era uma marca já forte, que já estava dando certo e tal. E hoje, quando a gente olha onde chegou o faturamento, eu fico com a impressão que a mesma quando eu olho para uma Max, para uma Integral, sabe? Que faz tempo que é uma marca grande, mas não é. Você teve ali muitos anos de relação, andando de lado e tal, até que ali em 2022 o negócio começou Sim, porque, cara, não tem mágica, não teve investidor, não teve aporte, não teve expertise de fora. Foi tudo a gente mesmo ali, eu e minha esposa aprendendo, corrigindo e fazendo, entendeu? Então esse processo de aprendizado, essa curva de aprendizado, ela é muito grande. Só que a hora que você entende o game, você fala, opa, peraí, o negócio é diferente, né? Porque em 2022 a gente tava ali vendendo 1 milhão por mês, já tava legal, né? E aí teve uma coisa interessante, inclusive, que aconteceu na metade de 2022, porque a gente tava vendendo muito, tava dando tudo super certo, e a gente não tava conseguindo dar conta, né, da demanda, fabricar, embalar e fazer tudo. A gente tava numa maluquice, o negócio dando muito certo, é um problema bom, né, que a gente quer ter, mas é ruim tá nesse problema também. A gente já tinha mudado de espaço 2, 3 vezes porque ficava pequeno, enfim, e aí minha esposa viu e falou, amor, você precisa de ajuda. Eu falei, que ajuda o quê? Aí ela, você precisa fazer um curso, você precisa se capacitar, você precisa... Eu falei, mas que curso? Esses caras que vendem curso aí, você tá maluco, velho? Esses caras nem sabem o que é. Esses caras estão lá e eles não sabem o que é o dia a dia aqui. Isso falando experiência própria, tá? Tinha um puta de um preconceito. Aí fala, não, que curso, não sei o que e tal. Aí o que ela fez? Ela me inscreveu numa imersão em 2022. Só que ela falou que era ela que ia ir. Ela, não, amor, que eu vi uma imersão aqui, não sei o quê, blá, 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 blá. Beleza. E aí chegou na hora de ir. Ela falou, é você que vai amanhã. Eu falei, não, é você? Ela falou, não, é você que vai. Não, você tem mais, né, esse skill do que eu, de comunicação, de socialização, ali é você que vai. Eu vou ficar aqui cuidando das coisas e você vai. E aí eu fiquei meio puto, né, na hora, obviamente, porque eu não queria ir. Mas eu fui, como todo bom marido, né? Eu fui. Por livre e espontânea pressão. Exatamente, eu fui. Primeiro dia era uma experiência com Guilherme Benchimol. Aí eu falei, pô, caraca. Guilherme Benchimol, cara, não, na época era o Sales Club. Sales Club, tá. O primeiro dia foi uma experiência, a gente tava em 15 ou 20 pessoas, cara, com o Guilherme Benchimol numa sala, pra perguntar o que quisesse. E, nossa, o negócio foi, meu Deus do céu, eu falei, cara, isso aqui é
Beleza, aí isso foi numa sexta, aí era tipo uma pré-imersão que já era uma experiência. Aí era sábado e domingo. Aí fui no sábado, fui no domingo. Cara, eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, a gente tá brincando de empresa. Os caras estão falando coisa lá que eu não sei nem o que é. O que é CAC, o que é LTV, o que é não sei o que. Eu nem sei o que é isso. Eu preciso... Não, meu Deus, a gente não tá empreendendo. A gente é amador. A gente, assim, não dá nem eu não consigo nem conversar lá. Aí ela, não sei o que. Eu falei, e inclusive, eu fechei a mentoria. Aí ela, você tá maluco, não sei o que e tal. Na época, tipo, 150 mil. Pô, a gente tava faturando, mas não dá pra tirar 150 mil. Assim, tchau. Ela, amor, meu Deus, 150 mil. Eu falei, não, é porque é isso, a gente precisa disso. E ali eu já tinha entendido... Você não falou pra ela pegar do caixa? Na verdade eu peguei, só que do marketing ali com calma, com parcelei, né? mas eu entendi que isso era muito importante. E é uma coisa que eu falo muito pra galera até hoje, que empresário aprende com empresário, não tem da onde tirar, não adianta querer inventar. O empresário aprende com o empresário, mas não é com qualquer empresário, é com o empresário que já chegou no lugar onde aquele cara quer chegar. E eu entendi isso dali. Eu comecei a mapear uns caras dentro dessa mentoria. Eu falei, pô, esse cara aqui é top. Esse cara aqui, me conectar com esse, vou me conectar com aquele. Eu vou aqui, eu vou ali. E, cara, o negócio foi expandindo, a cabeça foi crescendo. Final de 2022, a gente caiu no estudo cego da Benutri ali, que foi muito bom pra nós, porque a gente caiu, tipo assim, testaram meio que pra... porque que nem você, já viram lá que vendia muito, falou, cara, esse negócio aqui, esquisito, sachê, preço e tal... E aí foram e fizeram o teste e aí deram com os burros na água porque a gente tava a terceira creatina mais pura do Brasil naquele momento e o melhor custo-benefício, cara. Caraca. Porque a primeira e a segunda custavam o dobro do preço. Então a gente ganhou um selo assim, puf, custo-benefício. Cara, na sequência a gente ganhou muita autoridade, começou a trabalhar muito em cima disso, começou a vender mais porque as pessoas entenderam. A gente sabia o produto que a gente vendia. Mas a galera começou a entender que aquele produto era bom. E aí, final de 2022, foi quando tudo aconteceu mesmo. A gente mudou para uma fábrica, um galpão grande, que é na Zona Leste, inclusive, um dos que a gente tem até hoje. Uma fábrica grande, 1.000 metros, legal, estrutura bacana, tudo. Mas nesse momento, final de 2022, a gente sentou com a nossa equipe estratégica e a gente desenhou pela primeira vez na vida um planejamento estratégico para o ano de 2023. Porque eu tava na mentoria, né? E eles estavam me ensinando lá. Legal. Que eu tinha que me planejar pro ano seguinte. E aí a gente sentou e falou assim, vamos faturar... vamos crescer 800%, era a ideia. 800, Uau. no papel. No papel, vamos crescer 800%. Era o plano. A gente ia sair ali de 12 milhões para tipo uns 100 milhões, 100 e poucos milhões ali. Esse era o plano. Porque eu tava vendo como tava sendo novembro, dezembro, crescimento, canais novos, eu já tava pumba. Falei, não, vai dar certo. E o pessoal comprou a ideia. Entramos em 2023 com essa missão de crescer 800% no ano. O que aconteceu? A gente cresceu 1.050%. Caraca. A gente terminou 2023 com 150 milhões de faturamento. Caraca. Ali, né? Então foi o ano que, de 22, né? As pessoas acham que a Soldier nasceu em 22, justamente por conta disso, porque foi onde começou ali essa curva, né? Mas 2023 a gente fechou ali com 150 milhões, já foi tipo um crescimento muito absurdo, assim, fora da caixa. E o que foram os fatores mais importantes que vocês praticaram e levou a esse crescimento? E até se você conseguir aprofundar um pouco por canais, porque a gente percebe que muitos empreendedores conseguem fazer bem feito e não escalam em outros também. Sim. A gente obviamente continuou apostando onde dava certo, e esse é um erro, às vezes, do empreendedor, que ele quer... Tem um que não quer diversificar nada e tem um que quer diversificar tudo. E ele esquece o que ele faz de melhor para fazer os outros. A gente continuou, obviamente, investindo ali, né? Onde a gente já tava, mas ali a gente já tava com o Mercado Livre, a gente já tava com o Shopee, já tava com o site, já tava com o Amazon, aí a gente começou a Magalu, Netshoes, a gente começou a conectar outros parceiros que foram interessantes. Mas a gente também começou a jogar o jogo ali de influenciadores, de branding, que era um jogo que a gente até então não jogava porque não dava pra brincar com o dinheiro. Eu precisava ser muito cirúrgico. A gente vivia basicamente até 2022 de tráfego de ads ali. E aí em 2023, quando a gente começou a entrar esse faturamento, começou a respirar, eu já tinha entendido que a gente precisava trabalhar fortalecer a marca, né? Só que quando você investe na marca, não dá pra você medir o retorno instantaneamente, imediato, né? Não dá. Então você tem que ter uma verba para isso.
E a gente começou a separar a verba pra isso. Então, em 2023, a gente contratou, sei lá, o Minotauro como influenciador. A gente começou a atacar, né, assim, o BRTT, que era um gamer famoso. A gente pegou algumas pessoas ali que a gente identificou que eram legais. A gente fez um evento, fez uma live, colocou todo mundo dentro. A gente começou a fazer um movimento de comunidade muito forte ali também em 2023. E a gente percebeu que isso, apesar de não vender diretamente, fortalecia a marca e o outro lado aqui, entendeu? Então, acho que isso foi uma coisa que fez com que a gente efetivamente conseguisse concretizar. E, óbvio, analisamos o momento, a tendência, tudo que estava acontecendo naquele período pós-pandemia. Tinha muita marca que estava com falta de produto, porque começou a faltar tudo. E pra gente não faltava nada, porque a gente cultiva muito relacionamento com os nossos fornecedores, né? Pra vocês terem uma ideia, ó, a gente tá em novembro aqui, eu já tenho creatina comprada até setembro do ano que vem. Legal. Eu já tenho, a gente tem mais de 1.200 toneladas compradas já pro ano que vem. Caraca. Então a gente já tem uma programação, a gente tem os fornecedores, a gente já tinha isso desde lá de trás, era num volume menor, mas a gente tinha. Animal. Então, enquanto faltava pra todo mundo, creatina, por exemplo, pra gente não faltava. Então a gente pegava cliente, às vezes, que não conhecia, ele comprava de outra marca, e aí quando ele ia lá, tava sem, ele precisava procurar uma outra alternativa. E aí ele caía na gente. Eu tava em primeiro no mercado Exatamente. livre ali. E, Yuri, nessa época de crescimento, e até hoje, assim, quantos % vocês investem na linha do marketing? Porque essa é uma das coisas que a gente puxa muito, né? A gente fala assim, hoje nas nossas operações, a gente investe bastante também no marketing. Sempre em torno ali de 30%, às vezes 35% para escalar mais, ou então enxuga um pouco para ser mais rentável. Sim. Mas a gente está sempre investindo muito no marketing. E a gente percebe que muitos empreendedores também, eles travam o crescimento por medo de investir. Qual que foi essa tua linha, assim, de pensamento? É claro, olhando o retorno do investimento, mas quantos % mais ou menos você estava destinando? Não, 30 vocês são muito corajosos, tá? Inclusive, né? A gente trabalha de 10% a 15%. Tá. Mas também no teu volume, Não, e o modelo de negócio dele é diferente, porque no Mercado Livre não tem nem aonde você colocar 30% da verba de marketing, entendeu? Mas influenciador, evento, essas coisas tem. Só que, assim, como você teve ali o Marketplace como principal canal, Sim. Demandou menos, pensando não em construir marca, em brand, mas pensando na escala, demandou menos, porque tinha ali o volume orgânico dos marketplaces do que nós que escalamos com o volume trazendo, né, com do o zero, e-commerce, né? tendo que trazer o aí cliente você precisa gastar mais loja. pra adquirir o cliente, né? Porque pra gente, assim, a galera do e-commerce é um padrão, uns 25, não, eu sei, sabe? eu sei. A gente é fora desse padrão porque a gente começou do outro lado. Do marketplace, né? A gente começou do marketplace e a gente depois entrou com o site, né? Mas ali 2022, 2023, nosso site já vendia muito bem, né? Inclusive, até hoje a gente é a maior loja dentro da loja integrada no Brasil, né? A gente tem ali uma loja bem legal. A gente porque aí criou-se uma comunidade, a gente já tem ali coisas que, não tem no marketplace, que aí tem no site, não de produto específico, mas experiências, enfim. Fazer parte da comunidade é muito mais comprar no site do que comprar no Mercado Livre, né? Então a gente começou a direcionar isso daí. Legal. Cara, você falou um monte de coisa legal aí que eu anotei para eu te perguntar, mas antes, só puxando o gancho, você falou, empresário aprende com empresário, então quero deixar aqui a dica, né, para vocês e um convite para vocês. Até pensando, né, olhando para a história aqui do Yuri, aonde de 2014 para 2022, quando ele de verdade mesmo começou a escalar, a ganhar dinheiro, passaram-se 8 anos. E, gente, eu falo, não precisa levar tanto tempo assim, tá? Não quer dizer que você tem que achar que você vai começar uma marca e já ganhar muito dinheiro amanhã, mas dá para você encurtar esse caminho, não é pegar atalho, é você se conectar com as pessoas certas e aprender com as pessoas certas, e é isso também, eu falo com propriedade, porque foi isso que nos fez escalar rápido, né? Então, para você que tem marca e quer escalar, quer vender mais online, sabe, em e-commerce, marketplace, você tem que estar com a gente na próxima imersão do Brand Legacy, dias 4 e 5 de dezembro aqui em Alphaville, São Paulo. Ali, meus sócios e eu, né? E aí, Carol Júnior, do Grupo Vitabi, Lucas e eu, são 4 sócios hoje, que ao todo possuímos 14 marcas próprias, que vai bater, nesse mês de novembro, 1 bi em faturamento acumulado.
tá? Dessas 14 marcas, e 95% disso vem do digital, então essa é a nossa especialidade, e a gente leva, né, nossas estratégias, nossos números para essa imersão. Ali a gente mostra exatamente o que a gente faz, como que a gente faz, a nível de e-commerce, de performance, de tráfego, de growth, de CRO, de construção de comunidade, de marketplaces, de influenciadores, creators, TikTok agora que está super em alta. A gente vai mostrar para vocês como que a gente faz isso no dia a dia das nossas marcas. Então, tanto você que tem uma DNVB, e não está crescendo na velocidade que você gostaria. Ou você que tem uma marca grande, né, consolidada, que, né, geralmente tá aparecendo muito desses casos nos procurando. Grandes no varejo físico, grande, né? no físico, mas ainda não sabe jogar o jogo do digital. Modéstia à parte, não tem imersão melhor para você estar, para você aprender tudo que você precisa fazer para escalar no digital. E com um extra agora, que eu ainda não tinha anunciado, eu falei que ia anunciar no último episódio e esqueci. Não tem nada tão bom que não possa melhorar, né? Então, ali na sociedade do Brand Legacy, oficialmente a gente tem 2 novos sócios. Um deles, Lázaro do Carmo, um dos maiores empresários e gestores do Brasil, cuidou das empresas do Silvio Santos, conselheiro de empresas de faturamento bilionário, né? Ele está oficialmente agora com o Brand Legacy. E Di Santana também, conhecido, né, no mercado, né, às vezes dispensa apresentações, né, porque ele é o número 1 do e-commerce. Foi eleito literalmente pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico o melhor profissional de e-commerce do Brasil, e ele está com a gente agora para a gente gerar mais valor e trazer mais conhecimento para você. Então, link na inscrição. Descrição. Link na eu sempre falo inscrição. Link na descrição, garante a sua vaga, tá? Que esse evento vai ser incrível. Agora, Yuri, cara, você veio mostrando muito o que aconteceu. Eu queria entender, até puxando ali o Caio, como você fez isso, né? Porque, beleza, você falou ali de investir em branding, você falou de novos canais de venda, você falou de gestão de estoque. Conta pra gente um pouco disso aí, né? Assim, começando, por exemplo, por estoque. Desde quando que você teve fábrica, que você começou a fabricar, né, os seus próprios produtos? Quando que você já começou a importar, tal? Como que foi para você, por exemplo, diferente dos outros players do mercado, você ter conseguido fazer uma melhor gestão de estoque? Sim, é que a minha ideia desde o início sempre foi fabricar. Sempre. Desde o dia 1 a ideia sempre foi fabricar. Tá. Então eu comprava lá e fracionava em 2. Já era uma espécie de uma fabricação, né? Então a ideia desde o início era fazer parte da cadeia como um todo. Então eu já entendi que a gente precisava fazer desde a parte de fabricação até a venda, né? E obviamente que dentro desses anos aí, a gente foi melhorando, mas ali, vamos por 2022, quando realmente cresceu, a gente já tinha uma estrutura legal de fabricação, a gente já tinha uma área de produção com, sei lá, 5 pessoas, entendeu? Mas já tinha ali os processinhos, as coisas tudo bonitinho. Mas desde o início, eu queria fazer o todo. Eu nunca quis falar assim, eu vou terceirizar isso daqui e aqui eu vou só vender. Não, eu vou ganhar o jogo, no meu caso, se eu tiver as 2 pontas. Eu preciso ter as 2 pontas, né? O que é um baita de um desafio, que ao mesmo tempo que você tem uma fábrica, ela com chão de fábrica ali, máquina, enfim, aquela maluquice, você tem um e-commerce digital com influenciador, com outro planeta Terra, né? Então a gente costuma falar que lá dentro da Soldiers tem dois mundos, né? Tem o pessoal, às vezes, da fábrica, eles veem a gente, nem sabe o que a gente faz, ele acha que esses caras tá lá em cima fazendo o quê? Tá jogando videogame, sabe? Né? E eu até entendo. Celular, né? Não sai do celular. E lá não pode celular. É totalmente diferente, né? Lá o cara não entra com o celular. Então são 2 universos muito diferentes, mas eu entendi que a gente precisava ter o todo, cara. Então eu sempre trabalhei nesse sentido, né? De ir melhorando ali, ir aperfeiçoando. Né? Hoje, ali em 2023, no meio dessa expansão, a gente começou o nosso projeto, que é a nossa fábrica em Cajamar, que ficou pronta esse ano, então demoraram 2 anos, né? E ali de 2023 para 2024, novamente a gente fez um planejamento estratégico bem agressivo e a gente chegou em 250 milhões no ano passado, né? Em 2024. Uau. E aí também foi bem legal. E 2025... né? O que aconteceu foi, a gente inaugurou essa fábrica em Cajamar, que é uma fábrica de 10 mil metros, é uma das maiores fábricas de suplemento do Brasil. Animal. A gente inaugurou lá, então a gente está com 2 unidades Fabris, então a gente entendeu que eu preciso ter como atender uma
possível venda, né? Não só o que eu vendo hoje, mas se vender mais, o que eu faço? Porque a gente já teve muito esse problema. Então, a gente tem essas duas fábricas. E em 2025 também, a gente começou a entender que o nosso negócio não era só Soldiers, né? Que existia todo um ecossistema no entorno. E a gente começou a fazer outras marcas, a plugar outras coisas ali que faziam sentido pra gente, né? No começo desse ano a gente lançou a Next 10, que é a marca de suplementação com o Neymar. Então não é uma white label, a gente não produz pra ele, não. A gente criou um negócio juntos, né? Legal. De fato. Então isso foi bem bacana pra gente, trouxe uma experiência, né? De trabalhar com um dos maiores players de influenciadores que a gente pode pensar aí no planeta Terra, né? Que é o Neymar, e é um cara incrível, então foi muito legal fazer esse case, e tem muita coisa para acontecer dele ainda, porque a gente tem Foi ali... quando o lançamento esse ano. Nossa, é muito recente, então. Esse legal. ano é bem novo ainda. A gente lançou, acho que em março, se eu não me engano. Tá. Tem ali uns 6 meses, né? Então a gente ainda tá num período de aprendizagem, mas tem muita coisa legal ali relacionada. E aí, fora isso, a gente lançou recentemente a marca de roupa que eu tava mostrando pra vocês, linda. né? Essa minha esposa que é o xodozinho dela. Ela que gosta de escolher, de fazer tudo ali. E eu costumo falar que é a Alo brasileira, né? Que é a Sold, que é uma pegada maravilhosa. Então, se você quiser conhecer, entra aí, vê o que eu tô falando, porque realmente vale a pena. A gente tem uma marca só de barrinhas também, que é a Huge Little Bar. Então, ainda tá em desenvolvimento, ainda não tá pronta. A gente entendeu também que a expertise que a gente tinha nos negócios, ela servia para outros negócios também. E a gente criou o Soldiers Partnerships, então a gente começou a plugar, entrar dentro de outras empresas ali mesmo, fazer parcerias e sociedades estratégicas em outros negócios, para a gente também aplicar a expertise que a gente já tinha lá dentro, né? Atualmente, que eu até falei isso para vocês fora do ar, a gente faz toda a parte de e-commerce da Pharmaconde, que é um grupo gigantesco que faturou 1,5 bi ano passado, né? Então a gente começou esse projeto, colocou no ar assim recentemente, então a gente acredita muito nesse projeto que vai dar bom, assim, porque ele já tem uma escala, a gente só precisa posicionar do jeito certo, né? Porque é uma indústria tradicional, que nem você comentou, então o pessoal já identificou que o online não é o futuro, é o presente. Então eles precisaram entrar ali. A gente também tem a Nut, que é uma marca de barrinhas, uma fábrica, né, que a gente adquiriu recentemente. E dentro dela tem licenciamento de algumas marcas muito legais, que é a Speedo, aquela marca que tem óculos de natação, tudo. A Everlast, que é aquela marca bem conhecida com boxe, né, enfim. E a Disney também. Então a gente ainda vai... A Disney a gente ainda não lançou, deve lançar ano que vem, né? Então é um outro projeto bem interessante aí, né? Então a gente tá sempre em movimento, tá sempre no meio da loucura. Do caos, né? No meio do caos. Se a gente vê que tá muito tranquilo, isso aí sim. Tem mais um... Tá tudo muito calmo. Deixa eu arrumar um problema, cara, tem mais procurar um problema novo. CNPJ aí nesse meio que eu nem vou citar, porque senão a gente vai entrar num... Enfim, né? Eu tô falando que realmente faz parte do ecossistema que a gente tá criando em torno da Soldiers, né? Que hoje em dia não é só... O pessoal me conhece muitas vezes por conta da Soldiers, né? Ou por causa do Neymar, tem os dois, mas acha que é uma coisa só, né? E, na verdade, a gente virou um conglomerado ali, né? Graças a Deus. Animal. Posso puxar a parte do marketing? Eu ia perguntar de canais de venda. Pode ir, então. Cara, e hoje o que você enxerga, assim, como na tua posição, né? E experiência como empresário e principalmente pelo olhar ali de gestor das suas marcas, o que você pensa hoje sobre canais de venda? O que é marketplace para você? O que é e-commerce, influenciadores? Cara, com a Soldiers, para começar, que eu nunca vendi no offline. Nunca vendi para revendedor, distribuidor, lojista, prateleira, nunca vendi. O máximo que a gente chegou perto disso, nós abrimos um quiosque uma vez no shopping para fazer um teste próprio, quiosque nosso, para vender os nossos produtos. A gente queria entender o comportamento, enfim, ficou durante um tempo e a gente fechou. Mas isso foi o mais perto que eu cheguei do mercado tradicional. Por quê? Eu acredito muito no mercado online. Eu tenho plena convicção, e as pessoas cada vez mais também, de que é por aí que a gente vai fazer os negócios crescerem. Entendeu? E é legal você estar puxando isso, porque é até uma quebra de paradigma, né? Porque eu já escutei algumas vezes de grandes players que o digital tem um teto.
E eu ouvi o pessoal, você consegue faturar quanto? 30 milhões por mês, 40 milhões? Depois você tem que ir pro físico e tal. Não. E não só um teto, como também tem muitos empreendedores grandes que falam, né? Que as empresas que mais estão dando certo, elas estão no híbrido, né? Então tem a força do físico e a força do online. Sim, e não sim. é assim, Mais ou uma menos, verdade não é absoluta, uma verdade né? É o absoluta. que chama de omnichannel, né? Não necessariamente, mas eu acho que a forma mais rápida de você chegar lá é pelo digital, E né? quando você aprendeu o jogo, né? Porque é o que eu vejo a experiência que eu tive agora recente. A gente entrou na Drogaria São Paulo e foi uma negociação boa, porque eles que quiseram a minha marca lá dentro, a Biziu. Mas mesmo assim, quando eu olho o que eu tenho que fazer de investimento, então eu tenho que fazer um investimento no trade. Primeiro que a mensuração não é igual do digital, que a gente consegue ter todas as métricas. Esse negócio de enxoval, gente, o dia que eu descobri isso aí, eu falei, gente, vocês estão de brincadeira. Vocês querem um negócio de graça? Você quer mais o quê também? Que eu venha aqui vender pra você? E pior que tem que ir, quase. Eu sei. Se deixar, E aí, vocês... a hora que você faz a primeira venda, você descobre, não, mas não basta vender pra gente, tem que fazer a gente vender. Aí, então tá bom. Mas a hora que você faz a conta, você fala assim, cara, nossa, tem que colocar esse investimento. Se eu colocar isso no meu marketing digital, eu já sei ali o meu custo de aquisição, medindo, né? meu ROI, a gente fica você medindo. compara, a escala é muito diferente. E nesse mercado tradicional demora muito mais tempo, né? Isso. Pra você conseguir chegar lá. Por mais que, eu entrei num grande player aí, como com a Drogaria São Paulo, algum outro, né? Demora e você fica um pouco refém, né? Daquele canal. Se esse cara amanhã ou depois trocar o diretor lá e ele não quiser mais comprar de você, e acontece isso, cara, e aí? Você tá com uma produção, você tá com estoque, você tá com um monte de coisa, o cara fala assim, não vou renovar o contrato, obrigado. E o controle também, porque eu percebi assim, quando você faz uma ação no digital, você pode errar ou você pode acertar, beleza? Agora, quando você faz uma ação com uma grande drogaria, olha, eu fui aprender isso na dor, né? Que louco, você combina a ação e aí, dentro de cada farmácia tem um gerente. E cada gerente ainda joga um jogo. Eu falei, como é que eu vou dar conta de estar você tem que em todas as lojas, com difícil. todos os gerentes? Ou seja, tem que ter time de rua, time de trade, isso. mas é outro jogo. É outro jogo, né? Eu sou muito mais a favor do digital. Eu também digital, falei, né? não tá bom, eu sou se essa muito mais a experiência, favor vou focar do no digital. online. Exatamente. Às vezes a gente se ilude, né? Achando que eu vou vender em tal lugar, né? E tem, para alguns mercados, isso funciona muito bem, nada contra, né? Consumíveis, essas coisas funcionam. Mas, cara, pra mim, o jogo tá no online, cara. E quando a gente fala de online, não tem como deixar de fora a marketplace, como algumas pessoas deixam, né? A maior empresa da América Latina é o Mercado Livre. Então, chover numa olhada, não preciso falar nada. Os caras são gigantescos e só crescem, né? Cada vez mais. É legal falar, porque até hoje tem gente que tem preconceito de estar lá. A galera me pergunta, será que eu vou você pôr ter uma meu ideia, produto lá? dentro do mercado de suplementação, 75% das vendas do market share vem do Mercado Livre. 75% vem deles. Se você não tá lá, você tá vendendo só pros outros 25%. Você que sabe, tá tudo certo. E quando a gente olha no Brasil, 3% da população consome algum tipo de suplemento. Quando a gente olha nos Estados Unidos, 37%. Então, assim, a gente tem gente para vender, a gente tem canal para vender, só que para conseguir fazer isso, para mim, você falou uma coisa interessante, o único caminho é construir a marca própria. Senão, você vai ficar pagando para trabalhar no Mercado Livre, entendeu? Pegar ali, querer revender, cara, tá cada vez mais difícil. O Mercado Livre tá cada vez mais fazendo 1P, ele mesmo vendendo os produtos. Para quem não sabe o que é, o Mercado Livre compra e ele mesmo vende. Então, assim, esse cerco, ele tá cada vez mais, né, se estreitando e a margem vai diminuindo cada vez mais se você não tiver um valor agregado, se as pessoas não estiverem comprando porque gostam da marca, porque te conhecem, né? Enfim. Você vende 1P ou não? Não. Não tá. Posso Zero. Deixa ele aprofundar acabar de responder só. Mas é sobre o Mercado beleza. Livre. Aí ele volta pode ir. pros canais. Tá, beleza. Que eu quero ouvir também de influência e e-commerce. Mas Tá. Sobre o Mercado Livre, como que você enxerga, até porque eu tô sofrendo isso, inclusive, na sociedade, né? Então, aproveitar a mentoria na mesa. Como que você enxerga sobre o fato de, será que ao vender mais no Mercado Livre, eu não tô tirando uma venda do e-commerce? Eu já fiz esse estudo, tá? Não vou falar no seu caso. Tá. Mas no meu caso, eu já fiz um estudo por canal e a gente identificou que 90% dos clientes, eles não cruzam. Legal. Se ele compra num canal, ele compra num canal. 10% só que compra num canal, compra no outro. Isso eu tô falando de Mercado Livre, Shopee, site, não sei o quê. Isso quer dizer o quê? Que o cliente do site é um tipo de cliente. Que o cliente da Shopee é um tipo de cliente. Que o cliente do Mercado Livre é outro tipo de cliente. Às vezes eles brigam lá no Google Shopping, nas vitrines lá, Perfeito. enfim, mas amém. Mas a gente identificou que não é isso.
Porque a comunicação muitas vezes tem que ser diferente para cada um dos canais, entendeu? Então a gente tinha essa mesma dúvida, Tá. a gente fez esse estudo, porque a gente tinha esse medo. Então hoje a gente trabalha de uma forma muito mais tranquila, até em relação à precificação. Porque, cara, eu vou precificar diferente, vai. Porque cada canal tem uma regra. Mas às vezes eu vou fazer uma promoção aqui, às vezes eu vou fazer aqui, às vezes eu vou fazer no site. O site sempre é mais barato? Não. Às vezes não. Às vezes o Mercado Livre é mais barato. Mas depende da situação. Pô, negociei uma Black Friday com rebate, eu não sei o quê. Beleza, vou deixar vender lá no Mercado Livre, entendeu? Se o cara quiser sair do site e comprar lá, amém. Beleza, pelo menos eu vendi margem, também. né? Vendeu. Mas a gente estudou que isso normalmente não acontece, Legal. entendeu? O que é bom e ruim, porque isso significa o quê? Que o cliente do Mercado Livre, ele não é seu cliente. Ele é cliente da plataforma. Então você tem que estar lá e você tem que estar bem posicionado. Porque se você não tiver, o que vai acontecer? Vai comprar do que está embaixo. Foi comprado outro Simples. concorrente. O site, o cara entra no seu site, é um pouco uma relação um pouco mais íntima, né? No marketplace é lindo, maravilhoso, mas você não tem todos os dados do cara. E se você não tiver lá, o cara vai comprar do que tá embaixo. Vai entendeu? comprar de outra marca. Exatamente. É isso aí. Então vamos usar os clientes que eles têm. Só que eles têm tráfego, eles têm demanda, eles têm busca. É Entrega pescar no dentro do mesmo aquário. dia. É pescar dentro do aquário. Entendeu? Animal. Legal. Muito ótima pergunta. Não, esse aqui vai direto. Que ótima pergunta. Vou falar, já que vocês não me escutam. Animal. Então, Animal, abrigo. porque é uma dúvida comum. Porque não vai estar na minha base. Porque o cliente não vai ser meu, é do Mercado Livre. De fato É do mas... Mercado Livre, né? E É vai do continuar Mercado sendo. Livre, vai continuar sendo. É isso Vamos aí. trabalhar para adquirir do outro lado. do Vamos outro. faturar, né? Pensa assim, são funis diferentes, cara. Total. Cada funil é uma estratégia diferente. Você não vai trabalhar igual trabalha nenhum no outro. Senão você vai fazer uma loucura. Perfeito. E o que mais está funcionando para vocês dentro dos marketplaces hoje? Porque tá evoluindo pra caramba. Agora tem afiliados, Shopee, live na Shopee, TikTok Shop vindo aí. Cara, nosso TikTok Shop, eu tô impressionado. TikTok Aham. Shop, a gente começou lá desde o início, porque tem, 2 meses, 3 meses. E a gente já tá vendendo ali, 1 milhão por mês. Então eu Massa. tô assustado, no Legal. bom sentido, Legal. com o TikTok Shop. Então a gente tá fazendo um trabalho bem forte, né, ali dentro, porque a gente entendeu que quando eles chegaram e apresentaram esse projeto, e, enfim, que eles já validaram em vários outros países, né? E o Brasil tem um comportamento de consumo muito forte. E eles escolheram, inclusive, algumas categorias específicas para começar, que são as que eles mais acreditam, incluindo suplementos, né? Que é o nosso caso. Skincare também. Skincare também. Então eu vejo com muito bons olhos, cara, Legal. o TikTok. A gente tá investindo bastante, né, assim, lá dentro. Porque ele meio que ainda resolve esse problema do afiliados ali. Você não precisa de plataforma, você não precisa de nada. É Pluga no muito TikTok, inteligente, o cara já recebe pagamento, dinheiro tudo. direto. É muito mais simples, mais fácil. Eles ainda estão adequando questão de logística, algumas Isso. coisinhas, né, que ainda não tá, assim, redondo, coleta, não sei o que. Às vezes dá uma falhadinha ali, mas eles estão melhorando. E a gente sabe que, cara, o chinês, os caras são... Bons, né? Os caras são dedicados, eles são porreta, velho. Esse negócio vai funcionar uma hora 100%, entendeu? E a tendência é que cada vez cresça mais, porque a gente consome mais o quê? Redes sociais ou aplicativo de compra, tipo Mercado Rede Livre? social. Redes sociais. Tanto Então, que o assim, Mercado Livre tentou colocar o Clips ali, né? tentou, mas é um aplicativo de compras. O outro é um Eles não, aplicativo né? de rede social que também vende. Eles Só que a pessoa já tá começaram lá pelo dentro. Você já tá entretenimento, né? assistindo o vídeo, só tem um botão. É ao contrário, né? É por É. isso que essas plataformas todas têm streaming, tem não sei o quê, porque ele quer cada vez mais trazer o cara ali pra dentro, pra em algum momento ele botar um produto pra você comprar, né? E Igual a manter, Amazon né? faz muito. Perfeito. Mas, nossa, animal você ter falado isso, eu tô também viciada no TikTok Shop e impressionada, porque a gente demorou um pouco, até por jogar o outro jogo, né? A gente é mais forte no e-commerce e muito forte no Instagram, com estratégias de influenciadores, performance, tudo. E aí, né, puxando os marketplaces também, mais à frente que o Dom puxa. Aí o TikTok Shop, a gente começou a ouvir. Aí eles vieram, assim, namorando a minha marca. Aí a gente vendo alguns mentorados também muito fortes lá dentro. E não tínhamos ainda destinado uma energia tão grande para fazer acontecer. Aí, mês passado, primeiro mês que eu falei, deixa eu sentar aqui e eu vou né? brincar de TikTok Shop. Cara, primeiro mês a gente fez 400 mil. Mas é isso, foi igual a gente.
Primeiro mês foi o segundo mês 1 milhão. Eu falei, opa, peraí. Essa é a minha projeção. Eu Segundo falei, opa. mês, 1 milhão de E esse mês a gente vai dar. E esse mês a gente tá bem, acho que uns 2, eu acho. Eu não sei Animal. como que é a meta de cabeça, mas que é Black Friday e tudo. É. Mas a gente vê o potencial muito grande lá dentro. Legal. E eles também estão empurrando muito agora no começo. Eles vão injetar muita É, grana. mas depois eles vão parar. É isso, Subsídio tem que e aproveitar, tal, né? tem Depois que eles vão parar, aproveitar. depois eles vão parar, É sempre exatamente. assim. E Continuando influenciadores? Cara, a gente tem hoje ali mais ou menos uns 300 influenciadores, então a gente tem bastante. Micros e macros, atletas, Tem tudo, né? tem tudo. Uhum. É, não acredito em só maromba, em só academia, não acredito, né? São importantes, sim. Inclusive, estávamos no Mr. Olímpia 2 semanas atrás. Animal. Levamos 9 atletas para o Mr. Olímpia. Uau, Tivemos velho. atletas em terceiro colocado. Tivemos um resultado muito legal, assim, no geral. Porque eu acho que é legal, assim, ter esse segmento, mas não é só isso. Não é só isso. Então a gente tem influenciadores desde o pequenininho lá, desde uma... Cara, tem uma menina lá que a gente tem que ela, sei lá, ela não tem 2 mil seguidores e ela vende 20, 30 mil reais por mês, entendeu? que legal. No cupom. Porque ela influencia a galera de verdade, né? E às vezes tem cara que tem 1 milhão, 2 milhões Não vem. e que não vende, né? Mas influenciadores a gente tem bastante, a gente acredita que é uma estratégia super válida, só que ela é meio que infinita, né? Então o cara entra, validou, vendeu, continua. Não validou, não vendeu, cara, É isso. segue pegando o outro. É muito uma estratégia comercial, né? Às vezes que até já você saiu vai- reportagem nossa, porque como a gente tem muito, o que acontece? Às vezes num mês a gente manda 20 embora, 30 embora. Tá. Porque, pô, tem 300, cara. É. Tô mandando 10% e tô botando outros 30 no lugar. Nossa, apareceu esses dias. Soldiers demite 12 influenciadores e tal. Eu falei, nem sabe o número, se soubesse colocava até mais, né? Mas por quê? Demitiu, só contratamos na outra ponta, cara. Aham. É simples, né? Uhum. Porque, cara, influenciador tem que agregar, ou tem que vender, ou tem que agregar a marca, ou tem que agregar esse é o valor. jogo, né? Não tem Mensurar, segredo. porque o que a gente vê, a galera que se frustra com o trabalho de influenciadores é quem não tá fazendo isso, quem não tá limpando a base, trazendo novos, porque não tá E aí mensurando fica comendo o dinheiro. resultado, né? E aí fica comendo dinheiro, né? E aí, pô, principalmente quando você começa a jogar o jogo dos médios e grandes, que nem a gente tem alguns, aí o negócio, o buraco é mais embaixo, porque você tá falando de super salários, e aí, 1 mês, 2 meses que o cara não performar bem, opa, você já tem que chamar o cara, amigão, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer, vai por aqui, vai por ali, porque senão, pô, né, se pegar um influenciador Tem que ganha investimento, muito, exatamente. Quando você tá, inclusive, recomendo muito isso, né, cara, começa nos pequenininhos ali, começa na permuta, se possível, inclusive, depois vai pegando ali um ou outro, né, que se destacar, até chegar no ponto de ter os médios e os grandes, né, que é o que a gente tem ali alguns. Porque senão você investe muito neles e às vezes o retorno não vem de imediato. E às vezes tem fatores, sei lá, tem casos que o cara, puta, tô com um problema em casa, não sei o quê, tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo. Cara, mas tá recebendo 30, 40, 50 mil reais por mês, irmão. Aí você cobra o cara, ai, mas é que não sei o quê. Só que tem contrato, você também, entendeu? São pessoas, cara. Se apostar alto na pessoa, tem um certo risco. Total. O que você, assim, pra gente tentar sintetizar, assim, né, pra audiência. Hoje, com a tua cabeça, com a tua experiência, o que você entende que é fundamental para uma marca que quer escalar no digital? É não querer encurtar o caminho. Tá. Porque o cara, muitas vezes, ele não quer pagar o preço de ficar um tempão ali contratando um influenciador pequenininho, fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, fazendo a postagenzinha que ninguém vai ver, gravando vídeo que ninguém vai ver. Ele não quer isso. Ele quer já direto contratar a Juju Salimene no dia seguinte. E aí ele entende que se ele não tiver ela, ele não vai vender. Ai, porque eu não tenho influenciador, por isso que eu não vendo. Não, cara. E você? Você não é influenciador da sua própria marca? Por que você não pode abrir lá e vender? Entendeu? Então, o pessoal, eu vejo muita gente querendo encurtar esse processo, né? E arruma muita desculpa nesse meio pra não fazer o trabalho, porque construir marca demora. Gente, de novo, construir marca demora. Não é rápido. Ai, mas tem o caso, 1 em 1 bilhão que consegue, entendeu? Ah, mas o cara em 6 meses, a menininha de 16 anos. Beleza, acontece às vezes. Mas, majoritariamente, Não, né? a criar a marca, a percepção de valor, o cliente entender o recado, a mensagem, leva tempo. E o maior erro é não
conseguir suportar tempo suficiente até que a marca torne-se conhecida. As pessoas param antes. Porque ela começa, não deu certo, não sei o quê, mas então vou vender aqui mesmo. Ou, vou botar ali pra vender no B2B, porque aí eu vendo uma vez só, vou contratar um time comercial. Na verdade, o cara não quer jogar aquele jogo. Ele quer jogar o jogo do online, mas não tem paciência de maturar até chegar lá. Porque o online no começo... cara, não tem romance. Você vai postar o vídeo, vai ter 2 curtidas, entendeu? Vai postar lá, ninguém vai ver. Mas vai indo. No longo prazo, cara, posta um vídeo todo dia, um ano inteiro. Pô, tenho certeza que no final do ano algum resultado vai ter dado. Faz isso por 2, 3, 5 anos. Eu duvido que não dá certo, cara. Eu duvido. Animal, consistência, né? Consistência. E vamos dar umas dicas pro pessoal? Pessoal, galera sempre pergunta aqui o que a gente usa de ferramenta nas marcas, né? Depois, se o Yuri quiser complementar alguma coisa. Hoje, pessoal, o que a gente está utilizando de estrutura, né? De site, a gente usa Shopify, tá? De checkout, a gente utiliza a Yamp, que foi a ferramenta, o checkout onde a gente conseguiu a melhor conversão, né? Gateway de pagamento, a gente está usando a Dom Pagamentos, tá? Que a gente olhou também para custo, né, de transação e taxa de aprovação de compra de cartão de crédito, então tá nos atendendo bem, Dom Pagamentos. De ERP a gente usa a OMI, de CRM a gente está utilizando Edrone e a Zop, tá? E a Nextags, né, que na verdade não é um CRM em si, é mais uma utilidade. A gente está utilizando mais para os disparos, né, de WhatsApp, que realmente tem um custo bem rentável e a gente está tendo ROIs muito altos. Legal. Tá sendo uma ferramenta super importante nas nossas estratégias aqui, que está fazendo muita diferença no faturamento das marcas. De ferramenta de atendimento, plataforma de atendimento, a gente usa a Cloud Humans, tá? Tem toda a parte de assistente de atendimento com AI. De operador logístico, o pessoal pede indicação também. Hoje a gente usa a TPL, que é a antiga Platinum, tá? E é fundamental para quem vende no online, experiência do cliente, tem muito a ver com tempo de entrega, tem a ver tanto com tempo de entrega e custo de frete. Então a TPL foi o melhor custo-benefício que a gente encontrou até agora no mercado. É muito importante você, para você não correr o risco de pegar dinheiro do caixa, você tem que ter alguém cuidando do seu financeiro, tá? E assim, pessoal, eu vejo marca quebrando de tanto vender, tá? Por não saber cuidar, sabe, de um fluxo de caixa, né? Não saber estruturar um DRE, então é muito importante você fazer esse controle. Hoje a gente usa a CFO Company, tá? Que é tipo um CFO as a Service, e ele faz esse trabalho do financeiro pra gente. Mais alguma coisa? Traqueamento, né? A gente fala muito também de acompanhar toda a jornada, né? Então, sempre, né? A gente o Google, o Facebook, o Meta, tá sempre falando ali que a venda foi deles, mas a gente tem que mensurar toda a jornada, né? A jornada de compra não é linear, então a gente utiliza a Solomon como uma plataforma de traqueamento que consegue nos ajudar a entender de onde veio, né, aquele cliente. Se ele veio através de um influenciador, depois ele passou pelo Google e aí ele converteu no Meta, mas a gente consegue acompanhar e com isso fazer as estratégias corretas, investir melhor o nosso dinheiro. E para a parte de influenciadores também, para fazer toda a gestão de influenciadores, split de pagamento, acompanhar os dados, resultados e eles também acompanharem em tempo real quanto eles estão vendendo. Estratégias de gamificação, a gente utiliza a Pileia. Você comentou da Zop também? Para a parte de pós-venda, então eu vou puxar. A gente também utiliza muitas estratégias de gift back, né? Então, principalmente agora na Black, que vai, né? Quem se preparou vai escalar, vai vender muito. Já é extremamente importante se preocupar com a segunda, com a terceira venda. E a gente faz estratégias bem legais também de cashback para fazer o cliente voltar rápido, numa janela de tempo curta. E a gente utiliza a Zop para fazer essas estratégias. Todas as plataformas que a gente utiliza, a gente deixa aqui na descrição para vocês também. Boa. Show. Yuri, qual que é o grande diferencial da Soldiers para as outras empresas do mercado, né? Visto que muitas marcas, muitos empreendedores criam uma marca, mas elas não tracionam, muitos consegue tracionar, mas acaba caindo depois, e você vem numa constante, crescendo e se tornando referência no mercado. O que você acredita que é o maior diferencial da Soldiers? O maior diferencial é que a gente criou uma metodologia que chama Excellence for Less. O que quer dizer isso? É uma excelência acessível. Isso quer dizer que eu vou entregar o melhor produto possível
dentro do melhor valor possível. Isso não quer dizer que esse produto vai ser necessariamente o mais barato de todos. Perfeito. Porque para ser mais barato, às vezes eu vou ter que penar um pouco na qualidade. Mas aí eu falo, olha, dentro dessa qualidade aqui, esse aqui é o melhor valor que eu posso te entregar. E o ouro é quando o cliente consegue ter essa percepção de que o que ele está comprando tem um preço justo, de que efetivamente vale a pena. E aí, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso baseado em duas coisas. Primeiro, é a nossa mega fábrica que a gente tem agora. E isso nos dá volume, capilaridade. A gente compra muito, produz muito. Isso daí consegue fazer o processo melhorar muito. E outra coisa que chama de 3Ps, né? Que é o preço, padrão e prontidão. Então, o preço tem que ser justo. O padrão, o produto tem que ser bom, tem que estar, cara, 100%. E a prontidão, além da gente vender online e entregar rápido, também estar ligado no mercado para se tem algum produto novo, alguma coisa nova. Então a gente juntou tudo isso e conseguiu passar essa percepção para o cliente de que nós somos a primeira marca dentro do mercado de fitness de Excellence for Less. E aí você fala assim, tá, quem que trabalha mais ou menos nesse mesmo segmento? E eu vou te dar um exemplo agora e você vai falar assim, nunca pensei nisso. A Zara, por exemplo. A Zara vende a roupa mais barata? Não. Mas o preço que a Zara cobra não é justo? É justo. É exatamente isso. Como que a Zara consegue fazer isso? Todo mundo sabe que a Zara fabrica o próprio produto. Entendeu? Então é exatamente... A gente nem modelou a Zara, não foi nem isso, mas é uma empresa que trabalha nesse mesmo formato, entendeu? Porque, a calça vamos por uma calça na Zara, custa, tipo, R$250, R$300, vamos colocar aqui. Aí você fala assim, mas tem calça de R$100, né? Eu falo, tem. Mas quando você olha a calça de R$300 da Zara, você fala assim, nossa, parece que essa calça aqui custou 800, cara. Quem que não tem uma peça da Zara, cara? Atira a primeira pedra. Pois é. Quem que não tem? Entendeu? Eu tenho um sócio que, assim, tem muita condição e eu falo, caramba, onde você arrumou essa roupa? Zara. Você comprou ele Zara? Zara. Eu falo, caraca. Sabe por quê? Ele tem a percepção de que o preço lá é justo. Ele não quer pagar R$5.000 numa camiseta porque ele acha caro, só que ele não quer comprar de R$100. Vou comprar uma de 300 ali e quando você vê, você fala, nossa, cara, camisa bonita, tal, legal, né? Interessante. Então é exatamente isso que a gente conseguiu criar e passar essa percepção para o cliente de que nós estamos posicionados dessa forma. Legal, você falou do diferencial da Soldiers. Agora, Soldiers. Eu gostaria de saber, para a gente finalizar, o que o Yuri, como empresário, né? Porque, aliás, o lema do Made in Brasil é pessoas comuns com resultados incomuns. Boa. Então eu queria saber, assim, pessoalmente, de característica, de habilidade, o que o Yuri tem de diferente ou fez de diferente que contribuiu com esse resultado, com esse crescimento de vocês. Legal. Eu acho que uma das coisas que eu mais acredito é que não pode faltar no empresário, seja ele que estiver começando, médio, grande, né? Mas normalmente acontece com o pequeno, é acreditar que ele é capaz. Esse é o primeiro passo. Porque se você não acredita que você vai conseguir, você nem vai executar direito. Você vai falar assim, cara, é muito difícil. Não vou chegar lá. Deixa pra trás. Tem muita gente, um exemplo que eu gosto de dar disso, tem muita gente que se você falar assim, você acredita que você um dia pode ter uma Ferrari? A maioria das pessoas fala, não, cara, tá maluco, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas eu não tô falando agora, cara. Eu tô falando se você simplesmente consegue acreditar que com o seu trabalho você pode chegar lá. E a maioria das pessoas, elas acham que não. Só que eu não tô falando de hoje. Eu tô falando simplesmente se você acredita. Por que você acha que a Ferrari vai aparecer na sua garagem como? Se você não... Eu tô dando um exemplo da Ferrari que ele é muito simples, mas vai aparecer como na sua garagem do nada? Primeiro passo é, cara, eu acredito que eu vou conseguir comprar essa Ferrari. Aí você começa a juntar dinheiro pensando na Ferrari. Aí você começa a economizar, você começa a fazer um planejamento até você conseguir comprar a Ferrari. Ninguém compra uma Ferrari do nada. O cara ele tem que querer muito aquilo durante um tempo. E é exatamente essa a jornada do empreendedor. Tem que querer muito, cara. Tem que querer muito, porque vai dar certo, só que às vezes depois vai dar errado. Se você não tiver força de vontade de continuar, e mais do que isso, acreditar que no final vai ser possível, que você é capaz de fazer, você para no meio do caminho, cara. Você nem executa. Você fala assim, vamos supor, e isso a gente tem que às vezes colocar, talvez por níveis até, porque às vezes a gente não consegue falar assim, eu imagino a empresa de 1 bi
Cara, eu não consigo imaginar, mas assim, eu consigo imaginar uma de 500 milhões. Então, beleza. Eu acredito que eu chego em 500, cara. E aí, ó. Pá, e aí quando a gente chega em 500, a gente vai estar animado e falar, agora eu acredito que eu consigo chegar em 1 bi, né? É um exemplo bobo, mas muito empreendedor morre no meio do caminho, né? E eu acho que essa característica eu sempre tive muito, que desde o início, cara, eu acreditei que ia dar certo o negócio. Em algum momento, eu sabia que ia dar certo. E no início, sendo bem sincero, cara, eu não queria ser pobre. Era isso que eu queria. Eu queria ganhar dinheiro. E aí as outras coisas, elas vão acontecendo ao longo. E, pô, não tem propósito? Lógico que tem, mas primeiro o propósito eu tinha um filho, eu precisava sustentar, eu precisava de resolver. Né? Ninguém consegue pensar em nada de barriga vazia com as coisas faltando, entendeu? Então primeiro a gente resolve isso, depois a gente vê as outras coisas. Perfeito. E, aliás, tem um ditado que fala: aquele que acredita e aquele que não acredita, geralmente ambos estão certos. Por quê? O que acredita, ele sabe que é só questão de fazer o que tem que ser feito, pelo tempo que for necessário para ele gerar o resultado. Então, ele já vai com ânimo, né? E com entusiasmo para fazer. Você na partida falando, eu não sei quando, mas eu vou ganhar. Mas eu vou ganhar. Então, e aí ele acaba tendo até, pela crença e pela energia e pela motivação, tendo uma performance diferente no que ele vai fazer, no que ele se propõe a fazer. Só que o cara que não acredita, ele já fala assim... Já entra perdendo. Não vai dar certo mesmo? Então ele já entra meia não boca, coloca 100%. Já não dá o melhor. E aí ele isso. acaba comprovando que ele estava certo e ele não tem. Exatamente. Animal. Acredito muito nessa mentalidade. Yuri, depois a gente vai falar nos bastidores aqui. Antes de você ir embora, eu vou até deixar um convite, ver se dá certo de data aí, para eventualmente você estar numa imersão nossa, participar de um talk e tal, trazer um pouco da tua experiência. Não sei se vai dar certo nessa próxima de dezembro ou não, tomara que dê. Agora, para a gente encerrar, por que você enxerga que é importante para o dono de marca estar conectado com pessoas que já têm o resultado que elas estão buscando, que já construíram o que elas querem construir? Como que isso acelera a curva de aprendizado e os resultados? Porque não tem outro jeito. Para mim não tem outro jeito. E você economiza muito tempo fazendo isso e dinheiro, obviamente. Porque quanto que custa uma pessoa que às vezes está batendo cabeça, vamos supor, alguma coisa tributária? Quanto que custa? A pessoa tá lá se matando, pagando um imposto que nem louco, de você chegar e falar assim... Cara, você já tentou fazer isso? Ó, eu vou te indicar fulano, liga pra ele e já conversa aqui. O cara, pumba, economizou 10% de imposto. Quanto que vale isso? Entendeu? Não tem valor. Legal. Quanto que vale você tá no momento ali, às vezes, de tomar uma decisão? Não tô falando pra escutar todo mundo, mas chegar num cara que você respeita, que tenha resultado. Cara, eu tô com isso. O que você acha que é legal? Pra onde que eu posso ir? Qual que é a direção que você me dá? E o cara que já percorreu aquele caminho vai conseguir falar, cara, comigo deu certo assim, assado. E se você seguir aquele mesmo caminho do cara, a chance de dar certo é muito maior do que você seguir da sua cabeça. Entendeu? Então Legal. Eu acho que isso é um valor imensurável, cara. Não tem como medir. Animal. E aí, para quem tá acompanhando a gente... Ele é meu concorrente, né? Agora, descobri hoje, ele também tem a mentoria dele. Nós também temos a nossa aqui no Brand Legacy. Cara, mas assim, estando com ele, né? Com a gente eu garanto, né? E tenho certeza que quem tiver com ele ali na mentoria dele também vai acelerar muito essa curva de aprendizado e resultados. Sim. Yuri, cara, animal o podcast. Assim, quero te agradecer pela entrega, pela disponibilidade. Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal e as redes, né? Tá. Onde que o pessoal aqui é tanta marca, né? Pô, onde que o pessoal acha? Tem que ter um Linktree ali, né? Pra poder... Não, mas o meu Instagram é Yuri Soldiers, segue sendo Yuri Soldiers, porque é a mãe de todas ali, né? Então, quem quiser acompanhar a vida de um empreendedor de verdade, real, sem mimimi, né? É lá que eu compartilho com o pessoal e não posto somente em negócios e tal, cara. Não, porque nós somos pessoas, posto minha família, meu filho, né? Tudo que a gente tá fazendo ou pensando, eu compartilho ali um pouquinho com o pessoal. E aí, só pra fechar, tem uma frase que ela surgiu na minha vida em 2023, que eu praticamente vomitei essa frase, assim, sabe? Foi blá, né? Por conta da pressão que eu tava sentindo. Que foi, pensa que em 2023, como eu contei pra vocês, o negócio cresceu mais de 1000% num ano.
E nós, como donos do negócio, como empreendedores, a gente sempre tem que estar um passo à frente do time ainda. Então pensa o negócio crescendo 1000% e você ainda tendo que estar à frente. Pensa que eu comecei o ano sendo uma pessoa, eu precisei terminar o ano sendo uma pessoa muito diferente. Porque o dono da empresa que fatura, vou colocar 12 milhões, não é o mesmo da que fatura 150 milhões. Não dá pra ser o mesmo. Não dá. E eu entrei numa paranoia assim e tal. E essa frase é: o que te impede de mudar agora? Porque é uma frase que a gente faz com que nós refletimos, né? Que normalmente não é o que impede de mudar agora, é quem. E quando a gente olha que, né, quem, na verdade, somos nós mesmos que nos impedimos, né? Porque nesse processo de crescimento, vamos por nesse caso meu de 2023, cara, eu precisava mudar todo dia. Todo dia eu precisava estar um pouco melhor, dar um passo a mais e mudar um pouco mais para conseguir puxar a empresa, puxar o time para cima. Então, eu entendi isso e eu faço essa pergunta provocativa para as pessoas que também serve para a vida. Se você abriu o teu celular aí, a tua conta bancária e não tá do jeito que você gostaria, o que te impede de mudar? De mudar de estratégia, de abrir um negócio novo, de começar, cara, trabalha 24 horas, dá um jeito. Cara, o que impede de mudar? É você que impede. Desculpa, é o senso de autorresponsabilidade. Perfeito. Se a tua família não tá do jeito que você quer, o que te impede de dar mais tempo pra sua esposa, pro teu filho, de dar mais atenção, de cuidar disso para que isso efetivamente melhore? E aí quando a gente vê essa pergunta, e até serve pra nós mesmos, quando a gente tá saindo um pouco do eixo, opa, peraí, volta, né? Se não tá dando certo, primeiro que a culpa é minha e eu tenho que mudar alguma coisa pra que as coisas voltem, né? Ou comecem a dar certo. Animal. Bom demais. Espero que tenham gostado e que vocês apliquem, né? O que vocês aprenderam, tiraram de insight aqui. E esse foi Yuri Abreu, fundador da Soldiers no Made in Brasil. Aí. Boa. Aí, valeu, pessoal. Show de bola, gente.